Irmãos, bem, foi me dada, né, sem mais delongas, foi me dada a responsabilidade, né, hoje, de um tema que, assim, é um tema tão pertinente para nós, o tempo que nós estamos vivendo, porém, nós temos visto muita coisa, né, a respeito do tema. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E foi me dado, né, pelo pastor, né, através do Espírito Santo de Deus, na orientação de Deus, né, creio eu, lá em 1 Timóteo 4. Eu não vou orar porque a irmã Helena já orou, né, aqui, já nos apresentou aqueles que vão estar aqui de frente, e eu creio que Deus está em tudo, né, nos orientando, Ele nos permitiu chegar aqui. Então, vamos abrir a palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, tá? Para a gente dar um início aqui, um pontapé. E eu vou precisar da ajuda dos irmãos, ok? Lá em 1 Timóteo 4 está assim. Tem um título, mas a gente sabe que as cartas, elas não têm título, né? Mais uma vez, para enfatizar, quando Paulo enviava a carta, ela ia completa, ela não ia com títulos. Isso aqui já foi conforme a história, conforme foi vindo, e foi colocado títulos aí, né? Mas eu também quero crer que até isso, na maioria, eu quero crer, ou na minoria, foi através também do Espírito Santo. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, tá? Os irmãos, vocês focalizem bem esse primeiro versículo que a gente vai tratar bastante dele aqui, assim, bem, eu, por não poder estar aqui ainda, bem, na realidade, deixa Deus trabalhar. Se eu não conseguir terminar hoje, domingo que vem a gente termina, tá bom? A espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A gente vai até o 11, tá? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo com Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguidos. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí o 11 ordena e ensina estas coisas. Amém? Então, irmãos, eu fui assim para a gente dar, né, um pontapé para ficar bem explicado aí sobre essa questão da sutileza, né? Eu fui na internet, né, lógico, que é o nosso, né, o nosso pontapé também nos ajuda muito, e lá eu encontrei uma definição, né, uma definição etimológica. Para quem não sabe o que é etimológica, aí eu fui também lá. Étimos é verdadeiro e logos é estudo. Então, é assim, é um estudo mais aprofundado da palavra, né? E aí, o que eu encontrei lá? A sutileza, etimologicamente falando, é uma característica ou caráter de quem é sutil, que demonstra leveza, finura, delicadeza, tenuidade, agudeza de inteligência, argumento de grande complexidade que embaraça ou diverge, afirmação de difícil entendimento. Afirmação de difícil entendimento. A gente vai chegar lá. Para quem não está acostumado com o assunto. Detalhe quase imperceptível,
qualidade do que se faz em alarde, sem alarde, né? O que se faz discretamente, algo misterioso, enigma. Aí eu fui na definição teológica, tá? Engano e sutileza significam a mesma coisa, tá? Teologicamente falando, a mesma coisa. A palavra grega usada para sutileza é apate. Isso é engano. Isso está lá em Efésios 4, 22. Depois os irmãos... Mas eu acho bom a gente abrir e ler. Alguém pode abrir e ler, por favor? Efésios 4, 22, eu vou precisar da ajuda dos irmãos, tá bom? Para a gente conseguir dar uma acelerada aí. Efésios 4, 22. Eu peço a ajuda dos irmãos aí, tá bom? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Isso aí, tá? Que é a parte, isso é engano. E sedução. Alguém abre Mateus 13, 22, por favor? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os eleitos. Pela sedução, os irmãos entenderam, né? Vão aparecer falsas pessoas. E por que que a gente é engoldado? Porque os nossos olhos saltam para aquilo que o nosso coração mais está desejoso, né? Então, se a gente está querendo, vou dar só um exemplo, quem quer ser rico? Chega num local onde se diz que está pregando um evangelho, aí ouve aquilo que o coração dela está querendo. Ela já foi seduzida por aquilo, e ela vai permanecer ali porque ela quer chegar naquele final que ela deseja, né? É usada para referir-se a pessoas de conduta enganosa que levam outras ao engano. É mediante tais recursos que os mestres do erro conduzem suas vítimas ao desvio, pela sedução, tá, irmãos? Tais sutilezas impedem as pessoas de verem a verdade e, como consequência, tornam-se cativas das astúcias de Satanás. Então, é aquilo, tem na palavra escrito, que agora fez me lembrar, eu só não sei dizer para os irmãos onde está, que o homem, ele é engoldado, né? Engoldado por aquilo que o seduz, por aquilo que está no coração dele, né? Por aquilo que ele deseja. Então, irmãos, nós temos que ter um cuidado a respeito disso. Com o que nós temos que nos examinar para saber o que está nos seduzindo, né? O que a gente está colocando como um ponto para a gente que não seja, de fato, a vontade e o querer de Deus para a nossa vida, né? Aí, irmãos, aí eu coloquei também, tem um tópico aqui, que o pastor colocou, também deu, né? Aí uma pergunta, os irmãos compreenderam bem a questão da sutileza, da palavra sutileza, o que ela significa, né? Então, o pastor também colocou aqui a sutileza do ataque, né? A normatização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, né, inspirado por Deus, ele fez grandes alertas, né, para a gente sabe disso, na própria carta mesmo de Timóteo. E também eu linkei com Colossenses. E eu gostaria que alguém abrisse em Colossenses capítulo 2 e lesse do 8 ao 23. Colossenses 2, do versículo 8 ao 23. Irmãos, fiquem ligados, eu vou precisar de vocês. Do 8 ao 23. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Amém? Então, aí, eu acho que foi assim que a Marcinha começou a ler, né? Que a gente não seja enganado por homens, né? Que vão se infiltrar e que se infiltram no meio, né? Do evangelho, da igreja de Cristo, da noiva de Cristo, né? E aí, o que que acontece? E eu gostaria que alguém também abrisse lá em Mateus 7,15, que são palavras do nosso próprio, de Jesus, né? Do nosso próprio Deus ali, já lá no tempo dele, alertando a respeito dessas sutilezas aí, desse trabalho, né, de Satanás, que é a arma que ele tem, né, para desviar os santos da fé. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os irmãos, né, viram que Jesus, né, ele próprio já vinha falando sobre isso. E ele falando para os discípulos dele, né? Ele não estava falando isso para todos, né? Se vocês forem ler, ele estava falando para um grupo, né? Ele estava falando para um grupo específico a respeito disso. Por quê? Porque ele sabia, né? Ele tinha plena ciência de que nós enfrentaríamos isso. E, irmãos, as nossas batalhas são muitas, mas a nossa batalha é espiritual. A nossa maior batalha é espiritual. É esse engoldo, é esse engano que, como diz aqui em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias, né? Se Paulo lá atrás já falava isso, o que é que nós vamos falar hoje, né? Nós estamos a milésimos, né? A milésimos. Então, a iniquidade, então, a concupiscência, o erro, o engano, a tendência é só crescer. Cada vez mais. Se nós já temos visto engano e erro, vocês imaginam daqui para frente. Por quê? Porque nós pensávamos que, né, quantas coisas foram faladas aí depois dessa pandemia que nós tivemos, mas alguma coisa melhorou? Não. As coisas só pioraram de lá para cá. E a gente tem ouvido cada vez coisas mais absurdas no meio do povo de Deus e do Evangelho. As pessoas, de fato, ela têm trilhado outros caminhos que não é aquele caminho de retidão do que Deus nos ensina, né? E aí, irmãos, aí aqui, né, o alerta divino para os últimos dias. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fez grandes alertas, né, para Timóteo sobre os últimos dias. Eles seriam dias difíceis para a igreja. Eu vejo muito o bispo Walter, né? E quando ele termina, ele sempre diz que Deus te ajude, te abençoe nesses dias tão difíceis. Ele sempre usa essa palavra no final dos vídeos dele. E realmente, né, são dias de muita dificuldade. E aí, dias difíceis para a Igreja de Cristo. Além disso, seriam marcados por grandes mudanças na sociedade e entre os que professam a fé em Cristo, né? E aí, irmãos, eu coloquei aqui um ponto aqui, né, no alerta divino para os últimos dias, 2.1, que era aqui que eu acho que o meu estudo foi aonde ele foi mais parado, assim, né, possa-se dizer, mais pontuado, né? Serão marcados por apostasias. Aí, irmãos, o termo apostasia vem do grego apostasis, e significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, não é um simples abandono, é um abandono que a pessoa está consciente desse abandono da fé, né? Ela premedita também. Porque grandes homens hoje que falam, que apostatam da fé, eles eram grandes homens de Deus. Eles eram. A gente não tem bandeira. A nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. Então, assim, eu quero dar um exemplo para os irmãos
E esse engano, ele entra através desses homens que já foram grandes homens de Deus dentro da Igreja de Cristo e levam muitos com eles. Muitos, tá? E aí, né, irmãos, isso significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. O termo grego afisteme é definido por apartar, decair, desertar, retirar, rebelião. Aí eu grifei abandonar e grifei também afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Não está mais, né? Foi cortado da árvore, da videira. Não está mais, né? E aí é o desvio de parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos. E aí nós lemos lá em 1 Timóteo 4:1, e eu gostaria que alguém abrisse em 2 Timóteo 4:3. É 1 Timóteo ou 2? Então, 2 Timóteo 4:3. Segundo a Timóteo 4:3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É uma prova, né, da palavra de Deus, o que eu acabei de falar para os irmãos. Amontoarão para si doutores, né? É o que eu estava falando, né? Daquilo que eu quero ouvir, daquilo que está desejoso no meu coração. Porque, irmãos, evangelho sem arrependimento não existe. Não existe. Você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa aceitar que você é um pecador. Não existe isso. Aí eu estou falando para os irmãos, a gente não falha, a gente não erra, sim. Até cometemos pecados, sim. Mas nós temos que aceitar e ter a humildade. Se o Espírito Santo fala com a gente vai ter a humildade de chegar perante Deus e dizer: Senhor, eu pequei, eu sou um pecador. Me ajuda, perdoa os meus pecados. Estende as tuas mãos para mim. Mas é isso que a gente ouve aí nessas megas e grandes igrejas? Não. Então as pessoas amontoam para si doutores conforme aquilo que elas querem ouvir. Nós, um dia, saímos de onde estávamos, eu sempre também falo isso para os irmãos quando eu estou aqui na frente. Nós chegamos na IBC por esse motivo. Nós chegamos aqui por isso. Porque Deus, graças a Deus por isso, quis se revelar a nós. Quis nos escolher no meio de multidão, nos tirar de lá e nos colocar. Mas eu tenho certeza que é porque ele via dentro do nosso coração que já alguma coisa a gente já não aceitava, não concordava. Então ele quis se revelar. Ele continua querendo se revelar. Porém, depende de nós a gente querer permitir, na realidade, que ele continue a se revelar para nós. Para que as escamas dos nossos olhos, elas caiam a cada dia. Irmãos, porque se nós não tivermos cuidado, a gente de fato vai estar concordando com coisas que não é da moral de Deus, não é do padrão de Deus, né? Porque nós temos família. Primeiro lugar, né? Eu falo assim, porque seria muito fácil para a gente. Não, Deus é amor, Deus aceita tudo, né? Porque é isso que eles falam, não é isso que eles falam dentro das igrejas? Que Deus é amor, venha como está, mas permaneça da maneira que você está, porque eles não falam em arrependimento, eles não falam em pecado. Então é muito fácil esse evangelho. O evangelho, ele é de renúncia, né? E é isso que tem que ficar para a gente, ele é de renúncia. Mas eu vou falar para os irmãos que às vezes não é fácil renunciar. Não é, irmãos, porque a gente é humano, é ser humano. Ninguém está aqui dizendo que a gente é super crente, não. E é isso que nos faz ser crente. Quando a gente aceita que a gente não é super crente, que a gente é completamente dependente de Deus, né? E aí, irmãos, nesses últimos dias, os falsos obreiros apresentam uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências do arrependimento, a separação da imoralidade,
e a lealdade a Deus e seus padrões. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, ela é patente aos nossos olhos. Ela não vem com mistérios, até porque Jesus não vai deixar os seus enganados. Ele sempre está colocando diante de nós o que ele quer, o que ele deseja. Aí Deus pode falar com você em sonho, Deus pode falar com você através de alguém, pode sim, fala. Mas a principal regra nossa, o nosso norte é a palavra. Então nós só ficamos enganados se quisermos, né? Aí eu gostaria que alguém abrisse lá em Colossenses 2, do 20 ao 21, os 2 versículos aí, pertinho. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos redimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como, não toqueis, não toques, não proves, não manuseis? Pois é, né? Esses dias eu estava lá no trabalho falando nisso, né? E eu tenho uma colega, né? Vou falar assim, e ela é do espiritismo. E aí serviram alguma coisa lá na mesa que lembrei, tinha quiabo. E eu amo quiabo. Eu amo quiabo. E aí a menina, eu não gosto. Eu disse, não gosto, então coloca aqui no meu pratinho que eu gosto. E aí ela falou que ela não podia comer quiabo. Porque o homolu, não sei das quantas, que é da cabeça dela, não permite. Ela não come abacaxi, ela não come não sei o quê, porque tudo isso eu vou, no meu dia a dia, sobre o estudo, eu só me ligando. E aí eu fui lá, mostrei para Marta, né? Para Marta, se eu não me engano, eu abri em 2 Coríntios, a respeito da palavra que diz, irmãos, mas de fato eu não gravei. É em 2 Coríntios que Paulo está falando da palavra que tudo é abençoado, que é para a gente provar de tudo e dar graças a Deus, com ações de graça. Nada é condenável por Deus, né? E aí a gente vai lá na questão do casamento, quando eu estava lendo aqui em 1 Timóteo, que é proibido, né? Vem essas ordenanças, olha, é proibido casar. Quantos monges sem casar? Quantos padres sem casar? Isso é uma obra que Deus tem na vida particular de cada um, se ele não quiser que aquela pessoa case. Se for propósito dele, mas a ordenança não é essa. Né? Fora outras e outras coisas que ainda hoje a gente vê esses rudimentos do mundo no meio da igreja. Né? Olha, batiza a criança, pequena porque ela é pecadora. Né? Aí vai lá, batiza. Irmãos, fora as outras e outras coisas que a gente sabe. Então, assim, quando a gente está no engano, por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque é só no espiritismo que isso acontece? Nós temos uma igreja que proíbe várias coisas. Você não querer tomar uma Coca-Cola, você não querer tomar um café, isso é de particularidade sua. Sua. Isso daí não está explícito aqui na palavra de Deus. Faz mal, irmãos? Faz. A gente sabe disso. Tá? Faz mal. Eu não estou dizendo que faz bem. Agora, você querer impor isso dentro da igreja, não. Não, porque não é assim que Deus faz as coisas. Você querer comer um pão porque tem glúten, porque isso, porque aquilo, ou melhor, não querer comer, mas isso não é imposto pelo nosso Deus. Até porque, irmãos, eu entendo o seguinte, numa perseguição, no momento de fome, você não vai tocar naquilo? Você não vai comer para a tua sobrevivência? Se eu estiver errado, irmãos, os irmãos podem falar. Eu sei que não é esse o momento ainda que vivemos, mas se Deus nos der vida, nós vamos chegar nesse tempo. Então, assim, será que essa minha amiga que diz que não come quiabo, que não come uma fruta tal, que não come isso, será que no momento de fome ela não vai comer? Porque a gente quer está no nosso, é da gente a sobrevivência, é da gente. A vida está na gente, Deus colocou e implantou isso. Então, irmãos, a gente tem que procurar em todas essas coisas ter sabedoria em Deus, para a gente saber viver conforme os padrões que Deus nos ordena. Agora, lógico,
Se nós estamos num tempo desse, você vai num médico, você tem restrições, você tem que seguir. Porque aí seria loucura sua não seguir a restrição. Deus não te proíbe, mas para você cuidar de você, como é o caso da irmã Miriam, que eu sei, porque eu conheço a irmã Miriam já faz um tempo. A irmã Miriam tem várias restrições, mas por quê? O médico falou para ela, irmã Miriam, você só pode comer isso, aquilo, outro. Ela tem que seguir, é a saúde dela. Agora, impor isso para todos não, irmãos. Não é assim. Não é assim. Até porque Jesus fala para a gente que, né, se o teu irmão, se você vai comer carne ou qualquer outra coisa e faz o teu irmão pecar, né, em primeiro lugar vem o amor ao próximo, né? Então, se você também se sente constrangido por isso, mas por amor ao teu irmão, haja de maneira que você não vá se sentir depois culpado. Porque eu acho que é isso que fica para a gente do ensino de Jesus, né? Você não vai deixar de estar compartilhando com o irmão um momento feliz da vida dele, porque você não concorda com isso ou com aquilo, né? Você vai fazer por amor a teu irmão. Então fica isso, né, para nós. Eu gostaria de que os irmãos também abrissem lá em Judas, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que negam, né? Tá falando aí, porque eu não abri aqui para ler, eu achei um versículo assim forte até de Judas, né, a respeito disso. Vou até abrir aqui, de novo, eu até marquei, ó. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, né? A graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu, irmãos, faço da graça de Deus, né? Levo para esse lado dessa libertinagem, não da liberdade em Cristo, né? Eu estou negando, está falando aqui, ó. Eu estou negando o único soberano, né? O Senhor Jesus Cristo, né? Porque a graça de Deus, ela não é levada para esse lado, ela nos dá liberdade para todas as coisas, para que a gente não peque mesmo, né? Porque se a gente quiser viver debaixo de lei, aí a gente vai viver pecando de fato, né? E aí eu gostaria também que os irmãos abrissem aí em Hebreus 6:4. Hebreus 6:4. Isso. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu anotei assim, né, aqui. E aparecerão na igreja pastores de grande capacidade, poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus. Alguns realizaram grandes coisas e pregaram a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastaram da fé e se voltaram para espíritos enganadores e falsas doutrinas por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes. Eles desviarão a muitas pessoas, desviaram e continuam desviando. E aí eu coloquei os 3 elementos da apostasia. A fonte é de espíritos enganadores, o ensino é ensino de demônios e os agentes são alguns do nosso meio. Os agentes só podem sair do nosso meio, não tem de outro lugar que não possa sair, porque são conhecedores da palavra. E eles, né, eles distorcem a palavra de Deus e pela sedução de ganância, que os irmãos sabem que isso tem levado muitos a se desviarem por essa vida terrena aqui na terra, de bens, de dinheiro, de tantas coisas, né, eles têm se deixado levar e, de fato, eles esquecem, né, aquele primeiro amor, onde eles começaram lá, né, e
E eles também gozam, como eu falei no começo para os irmãos, de popularidade por sua mensagem fácil e agradável. Serão marcados por falsas doutrinas humanas e demoníacas. A falha dos apóstatas, Paulo explica, é devido a obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Em outras palavras, né, são estratagemas de Satanás e seus aliados, assim como discernir a sua influência operante na oposição em Corinto, que está lá em 2 Coríntios 2:11, se alguém puder abrir também. 2 Coríntios 2 2:11. Coríntios 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Isso aí, né? Os ardis de Satanás. E, de modo mais geral, na resistência que os homens opõem à verdade, que está lá em 2 Coríntios 4:4. Está aí pertinho, não está, Cláudia? Lê aí para mim, por favor. 2 Coríntios 4:4. Isso. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses demônios, no entanto, empregam agentes humanos. Logo, a apostasia é realizada pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, né? Serão marcados por hipocrisia também. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus 7, 15 e 20. Alguém pode ler? São palavras de Jesus também, né? Mateus 7, 15 e 7, 20. 15 e 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos, né? Os conhecereis. Eu penso que pela maneira que a pessoa, ela nunca vai conseguir ter uma capa, né? 24 horas e sempre. Ela nunca vai conseguir. A realidade da vida dela, o momento, o que ela planta, vai vir à tona. Vai chegar uma hora que vai vir à tona. Por quê, irmãos? Dos olhos do Senhor a gente não se esconde. A gente pode até se esconder do homem, mas também pode ter certeza que o Senhor, ele não se deixa escarnecer. E na igreja dele, não se pode tocar. Uma hora tudo vem à tona. Uma hora vai vir à tona. As coisas que estão dentro da igreja que não está de acordo, né, com os padrões dele. Esses falsos mestres pregam uma coisa, mas praticam outra. Dizem a seus discípulos o que fazer, mas eles próprios não o fazem. Satanás trabalha pela hipocrisia dos que falam mentiras. Uma das características do verdadeiro servo de Deus é sua honestidade e integridade. Foi aquilo que eu falei, nós não somos perfeitos. Porém, a integridade e a honestidade, tem que fazer parte do nosso caráter, né? Ele pratica o que prega. Isso não significa que seja absolutamente perfeito, mas que procura sinceramente obedecer à palavra de Deus, procura manter uma boa consciência. Né? As pessoas falam assim, né? Poxa, eu quero deitar, né? Botar minha cabeça no travesseiro e, né? Então, a consciência da gente, ela fala, porque por mais, irmãos, que às vezes a gente não mostre lá para a pessoa, né? Lá fora, às vezes possa ser uma capa, estou falando assim, mas a gente, dentro da gente, né? A gente sabe quando as coisas não estão ali, né? A gente está sendo hipócrita com Deus. Né, quando a gente está sendo hipócrita com Deus, eu me pego às vezes pensando isso, Senhor, me perdoa, né? Às vezes não é uma verdade aquilo, mas eu penso, irmãos, como eu já falei, que enquanto o Espírito Santo está falando com você, ele está te dando chance e oportunidade para você melhorar e ser transformado pela palavra, por aquilo que ele fala dentro do teu coração. Então a gente tem que dar graças a Deus por isso, não ficar
se martirizando, mas procurar em Deus esse aperfeiçoamento, né? Me permite uma parte aí. Irmãos, vocês estão percebendo que a lição toda ela está indo numa direção e muito importante para todos nós, porque é a direção da responsabilidade que todos nós temos como cristãos, né? E quando membros, quando estamos unidos, juntos, né? Formamos uma igreja, somos igreja porque estamos juntos, não por causa do local, como todo mundo já sabe. Há uma responsabilidade muito grande em nós de prestarmos atenção, muita atenção, em tudo que é veiculado dentro da igreja. Não é a responsabilidade somente do pastor. Aqui no caso, eu e o Carlos estamos na liderança, mas isso não é uma responsabilidade só nossa, é uma responsabilidade que é compartilhada com a igreja. Eu sempre gosto de falar dessa maneira, que é importante que cada um de nós estejamos atentos, porque estamos sob tiroteio intenso, né? Fogo cerrado mesmo. Então, nós temos muitas doutrinas por aí, muitos mestres também por aí, e todos eles são muito eloquentes, né? Muito eficientes naquilo que fazem. Então, isso acaba permeando para dentro da igreja. Então, se nós não tivermos atentos ao que a palavra de Deus diz, e não policiarmos somente nós mesmos, mas também a igreja onde nós estamos correndo risco severo. Tá? Uma coisa também que eu queria levantar aqui, o modelo de igreja em Atos é um modelo assim, irmãos. Tá? Vocês vão ver sempre no plural, apóstolos, pastores, mais de um. Por que isso? Porque o homem é falho. Ela levantou uma situação muito importante aqui, de irmãos nossos que no passado, inclusive todos eles eu estive lá a 1 metro de distância do camarada, porque eu bebia o que ele falava, né? E hoje nós estamos vendo as pregações que são formuladas através deles. A questão toda, irmãos, por que é compartilhado isso? Porque sempre tem que ter uma outra pessoa olhando. Se eu erro, se eu falho, eu tenho duas pessoas aqui, pelo menos, que prestam atenção naquilo que eu falo e me corrigem, que é o Reginaldo e o Carlos, né? E vice-versa. Aqui nós fazemos assim. Tá? Isso tem que acontecer assim. Não existe absolutismo dentro da igreja. Absoluto só Deus. Nós falhamos, nós erramos, falamos coisas erradas. Então é importante que a igreja fique atenta, que a igreja passe sempre o filtro da palavra. Então isso que ela está colocando aqui hoje é importantíssimo, porque às vezes delegamos ao pastor, à liderança da igreja, a responsabilidade de fazer o filtro. E não é assim, meus irmãos. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Tá bom? Então é só essa partezinha que eu queria colocar aqui. É só uma questão mesmo. Que a irmã citou alguns pastores. Não seria permitir o mundo entrar dentro da igreja? Porque eu acompanho esse cantor também há algum tempo. O Hugo, por exemplo, ele nunca gostou muito das letras. E ele sempre me pontuou, Rebeca, você está sendo levada pela emoção, porque a melodia é muito envolvente. Mas a letra dele não fala do Senhor, fala do homem. E ele sempre pontuou isso. E eu demorei um pouco até que eu vi, né, o vídeo que viralizou, enfim, do escândalo que teve quanto a esse cantor. E essa bandeira do racismo não seria uma forma de militância, assim, sabe? De querer pegar do mundo e colocar dentro da igreja, justamente para aumentar a igreja, para aumentar a visualização, sabe? Não sei se conseguiu, assim... Você conseguiu, porque eu penso igual você também. E quando eu falei da questão das músicas, tá, Rebeca? Deixa eu te falar, não são todas, tá? Porque eu filtro. São algumas, eu falei, tem algumas músicas dele que eu ouço, que tocam meu coração, porque eu vou... não, eu não gostava de todas, são algumas. Então, assim, nessa situação... E sim, é isso. Quando ele está levantando isso, é para dar like, é para ter mais seguidores, é para isso mesmo. Mas eu vou deixar.
Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Eu acho que a gente tem que só separar algumas coisas, né? Existem coisas que são empíricas, né? Que você olha, você vai ver que existem, né? Existe fome, existe pobreza, existe racismo, existe tudo isso, né? Acho que todo mundo aqui concorda com isso, né? E você dizer que isso existe, você estudar isso, não é errado. Você está estudando um movimento social da sua época, algo que acontece na sua época. Acontece que quando eu venho aqui no púlpito, eu tenho única e exclusivamente uma missão, que é pregar a palavra de Deus. Eu prego o evangelho de Cristo. Eu creio que Paulo fala o seguinte, né, que não procurei saber outra coisa enquanto estive entre vós, senão Cristo e esse crucificado. E esse tem que ser o motivo de toda pregação. Toda pregação da palavra de Deus, ela tem que evidenciar o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. É simples, irmãos. É simples. E aí, eu posso vir aqui hoje e pregar em cima de João 3,16. E eu falar que Cristo morreu por amor de todos nós. Na semana que vem, se eu vier aqui e pregar João 3,16 de novo, não estou errado. E se eu ficar aqui o resto do ano pregando em cima de João 3,16, evidenciando que Cristo foi crucificado por amor de nós, eu não estou errado. Eu não tenho um compromisso de trazer algo novo para vocês. O meu único compromisso aqui, a cada domingo, e deve ser o compromisso de cada um dos irmãos, é evidenciar Cristo e ele crucificado. Só que às vezes, assim como Davi quis inovar quando fez lá os carros de boi para carregar a arca, quando Deus tinha determinado que ela deveria ir no ombro dos sacerdotes, os pastores às vezes querem inovar. Ah, mas eu vou trazer essa mensagem de novo para o irmão? Ah, não, eu vou pegar algo da moda. Eu quero trazer algo diferente. Quando, na realidade, o que eu deveria fazer é algo simples. Pregar a palavra de Deus é simples, irmão. Porque tudo aquilo que você precisa falar já está pronto, está aqui. Eu estava conversando com o Cleiton outro dia e eu estava falando que existe uma modalidade de natação, né? Que é a apneia, né? Que a pessoa vai descendo ali. E se vocês repararem, existe uma corda que ele vai puxando para poder ir mais fundo e mais fundo e mais fundo, porque quando ele não aguenta mais, ele precisa daquela corda para voltar. Eu falo com o Cleiton que toda pregação, todo ensino, ele tem essa mesma corda, que são os versículos da palavra de Deus. Quanto mais um pregador se distancia dos versículos, da base bíblica, mais ele se afasta da palavra e provavelmente ele não vai conseguir voltar. Então, irmãos, o que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte: existem questões adjacentes que são questões sociais e que o irmão pode ler, pode estudar, pode buscar entender aquilo. Agora, essas questões não podem permear a pregação da palavra de Deus. Quando a gente vem aqui, a gente vem para mostrar o evangelho de Cristo, a salvação. Porque Paulo vai dizer que no tocante a Cristo não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe liberto. Dentro do contexto eclesiástico, somos todos iguais diante de Deus. Questões do mundo, se trate no mundo. Questões eclesiásticas, se trate dentro da igreja, com base na palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, somos todos iguais, irmãos. Amém, irmãos? Então, o nosso irmão Carlos colocou aí, né, em poucas palavras assim, o ponto principal do estudo, né? Do evangelho ser pregado em todo o tempo, sem mistura, sem coisas novas, né? Sem coisas do homem, né? Aí aqui, irmãos, também, né? Serão marcados por consciência cauterizadas. Esses indivíduos estão tão cegos pela incredulidade e são tão endurecidos de coração que a consciência não é mais capaz de exercer suas funções designadas. Ela está cauterizada, como está lá em Efésios 4,19. O apóstolo descreve a pessoa nessa condição moral, havendo perdido todo o sentimento.
quando eu penso assim em todo sentimento, eu penso no amor a Deus, no amor a Cristo, né? Nesse amor que Ele nos faz reconhecer, né? Aí o pastor tocou num assunto aí da nossa luta, e eu falei também no começo que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, né? A nossa luta é muito mais além, né? A nossa luta não é essa visível. Então, a natureza dos ataques e as estratégias do maligno. Desde a fundação da igreja, os falsos mestres vêm disfarçando-se entre os filhos de Deus para disseminar suas heresias. Jesus disse que os mestres do erro apresentam-se vestidos como ovelhas, como o irmão Reginaldo leu, né, que está lá em Mateus 7, mas interiormente são lobos devoradores. A Bíblia classifica os tais como falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, identificando-os como agentes de Satanás, que se transfiguram em ministros da justiça, que está lá em 2 Coríntios, foi isso que eu acho que eu li, foi 2 Coríntios 11, pode abrir, Claudinha, aí rapidinho? 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui em Jeremias 32, 34, fala assim: antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Pegando o que a Claudinha leu agora, a gente vê que nas igrejas tenta se pegar tudo que tem no mundo e converter com outro nome para trazer para dentro da igreja. Lembro que quando eu era da Igreja Batista tinha a festa da roça. E eu lembro que todo mundo falava que eu nunca gostava de tocar na festa da roça, eu nunca ia e sempre me perguntava. Falei, olha, no mundo é a festa de São João, aí a gente pegou e trouxe para a festa da roça. E hoje a gente coloca um touro mecânico dentro da igreja. Então, isso para mim, o Senhor não está nisso. Mas tudo bem, quem quer fazer faz, quem não quer não faz. A gente sabe que tem algumas datas comemorativas de santos, tipo São Cosme e Damião, a igreja criou o dia do doce. Mas por que dia do doce? Para as nossas crianças não comerem o doce que é dado na escola. Porque dá trabalho você pegar a criança e ensinar o porquê dela não pegar aquele doce na escola. Dá trabalho você achar, mas se o meu filho na escola falar que não vai comer, os outros vão estar implicando com ele. Deixa implicar com o seu filho. Ele já vai estar ali desde pequeno glorificando o nome do Senhor. Tem a Páscoa. Dão ovinho de Páscoa para as crianças na igreja. Então, assim, você está trazendo aquilo que foi consagrado ao adversário e você está trazendo para dentro da igreja e bota o nome de Cristo nisso, que para mim ainda é pior multiplicado por 1000. Porque você usa o nome de Cristo para estar fazendo algo que tem no mundo, mas que desagrada ao Senhor. Então, até quando a irmã falou a questão do alimento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu lembro que uma vez no trabalho, eu nunca lembro quais são as datas, deram um doce pra gente. Eu peguei aquele doce, fiquei, nossa, pô, bombom, que bom. Eu tava todo mundo com São Cosme da Manhã, eu falei, Senhor, misericórdia. Se eu comesse aquele doce, o Senhor sabia que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu nem lembrava. Mas a partir do momento que você sabe e você consome aquilo, você está entrando em pecado. Por mais, irmão, hora antes de comer, mas você sabia. Entende? E mas tem a circunstância. Davi também pegou lá a comida do templo e falou, olha, mas eles estão passando fome, mas era uma situação específica. E o Senhor, ele sabe o que você passa. E eu vejo que hoje as pessoas trazem isso para dentro da igreja sempre com uma desculpa, mas é só ler a palavra. Foi como o pastor Carlos falou, está tudo aqui. Se ele pregar João 3,16 todos os dias, o Senhor vai falar todos os dias com a pregação dele, mesmo o mesmo texto, de maneira diferente para mim, diferente para a Rebeca, para a Claudinha, porque o Senhor todos os dias, ele faz tudo ser novo. Então foi o que ele falou, não importa se você pregar todo dia o mesmo texto, se ele estiver com a base na pedra que é Jesus, o Espírito Santo vai falar conosco de maneiras diferentes. Amém. Amém. Isso aí, né? Isso aí mesmo. Compreendível tudo que o irmão falou, acho que todos nós entendemos, né? E realmente, né, a gente precisa ter muito cuidado, né, com todas essas coisas de lá de fora, né, para dentro da igreja.
É só que as pessoas estão num tempo tão, eu falo assim, agoniados, como diz lá na terrinha, num tempo tão agoniado que não é o suficiente a gente vir para a igreja, cantar louvores ao Senhor, né? Louvores ao Senhor e falar da palavra. Não é o suficiente. É necessário ter coisas a mais para prender a pessoa ali, né? Tanto que tem pessoas que não ficam no nosso meio. Quantas pessoas já passaram aqui? Quantas pessoas já passaram em tantas outras? Estou falando especificamente, sim, da IBC, né? Que passaram pelas outras IBCs e não ficam. Por quê? Porque é isso aqui, né? Possa-se dizer assim, o nosso feijão e arroz, né? De toda a quinta nossa aqui, que é a oração, e que foi ordenança do Senhor para que a gente ore, né? Para que a gente leia a palavra, para que a gente cante louvores a Ele, né? O nome dele está escrito na palavra. Mas, irmão, realmente o meu estudo ele vai ter que se estender um pouquinho mais. Aí, domingo que vem a gente termina. Não, mas quando você falou do cauterizado, não respondendo que eu posso estar completamente errada, mas eu pensei exatamente a mesma dúvida da Claudinha. E o que me veio à mente é que quando se faz uma cauterização, você queima aquele pedaço e aquele pedaço ele fica... Foi a palavra que eu usei, impermeável. Fica uma barreira ali que precisa, não é que é irrecuperável no meu ponto de vista, ela pode se recuperar, mas fica aquela casca fazendo uma barreira que não passa nada. Então eu entendo que uma mente cauterizada, ela está ali, ela não consegue receber a verdade de Cristo, porque o inimigo cauterizou, criou ali aquela barreira, como se fosse o véu, que não tira da frente as escamas. Para mim é mais ou menos tudo como se fosse a mesma coisa, né? E aí você não consegue alcançar a verdade, ou porque não quer, ou porque não consegue, aí não estou nem entrando nesse mérito. Mas a palavra cauterização fica impedido, né? Agora, a verdade, né? Jesus é a verdade, é a vida. Então, a verdade, ela pode cicatrizar isso e formar um tecido novo. Aí, levando para a histologia, né? Formar um tecido novo e tudo se fazer novo, novamente. Tá, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Quando você cauteriza a pele, tá? Você queima o nervo, tá? Você queima o nervo que transmite para o teu cérebro, né? Que vai dar para o seu cérebro o sinal de que aquilo ali está ruim. Então, cauterização é exatamente você eliminar a possibilidade de você receber aquele estímulo. Você cauterizou, aquilo fica sem sensibilidade, aí você não tem mais estímulo. Pode ser recuperado? Pode, tá? Mas é muito difícil. Tá? O que aconteceu com as pessoas que se desviaram da fé, tiveram suas mentes cauterizadas, porque ficaram sem o estímulo correto. Então, perderam a sensibilidade espiritual, e esse é o maior perigo que pode alardear a vida de um cristão, é ele perder a sensibilidade espiritual. Quando é que eu perco a sensibilidade espiritual? Quando eu perco a minha comunicação com Deus. Quando eu começo a achar que eu sei mais do que Ele. Entende? E uma outra coisa que também vale colocar aqui, pode ser que alguns não vão concordar comigo, eu respeito a opinião de todos, mas quando você abre a sua Bíblia, ela nunca vai passar a mão na tua cabeça. Eu sempre falei isso aqui. Tá? A palavra de Deus é confrontadora, até no conforto. Olha que coisa interessante. Até quando Deus vai te confortar, Ele te confronta. Exemplo, Elias. O melhor exemplo que nós temos, né? Deus confrontou ele primeiro, falou, não, Elias, não é assim não, camarada, tá totalmente enganado, tem mais gente além de você. Depois que ele confrontou, ele deu comida para ele. Né? Então é bom a gente entender isso. A palavra de Deus, ela sempre vai te confrontar, sempre. Por que isso? Para não ficarmos insensíveis, irmãos. Somos tendenciosos, nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, achamos que somos os reis da cocada preta. Se Deus não dá uma cortada na gente de vez em quando, a gente envereda por esse caminho e não tem pastor, não tem
Qualquer um de nós é passivo disso. Então, aí Deus vai te dar lá um espinhozinho na carne, né, te dá um desconforto qualquer, para poder fazer você despertar. Eu falei, opa, Deus, tu és tudo, eu não sou nada. Sempre para te lembrar que eu não sou nada. Vamos lembrar sempre da trajetória do apóstolo Paulo, que foi totalmente assim, a vida toda. O homem vivia dentro de prisão. O tempo, as cartas, a maioria das cartas que ele escreveu dentro da prisão, irmãos. Num local totalmente insalubre, com rato. Não pensa que a prisão romana era uma prisão europeia, né? Que era tudo bonitinho. Não, era tudo no chão, com rato passando, barata. É ali que ele escreveu as cartas. Então, a gente precisa ter isso na mente. Sempre Deus vai te confrontar, sempre, irmãos. Isso é 100% das vezes. 100%, até na hora do teu choro, você vai se ajoelhar, você vai chorar perante Deus, Ele vai falar no seu coração, mas Ele vai te confrontar primeiro. Ele vai mostrar que você está errado, não é assim, você está pensando errado, não é desse jeito, o jeito certo é esse aqui. Amém?